Olá a todos, eu sou Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo, e vou conversar com vocês hoje a respeito dos recursos nos tribunais superiores. Nós vamos tentar colocar algumas situações cotidianas, umas situações práticas, na elaboração, na interposição e no processamento desses recursos, principalmente a ênfase no recurso especial, no recurso extraordinário e também no habeas corpus. Quem milita na área, quem tem que lidar com esses recursos, sabe a dificuldade que é não só a elaboração, mas também a interposição, o processamento e, efetivamente, conseguir algum resultado através desses recursos. E a minha ideia hoje é tentar passar para vocês algumas dicas, alguns aspectos práticos que podem ajudar na elaboração, na interposição e no acompanhamento desses recursos para nós tentarmos conseguir obter um resultado efetivo na interposição desses recursos. Para começar, antes de mais nada, todo mundo sabe a dificuldade que é obter um resultado favorável num recurso especial ou num recurso extraordinário. E eu vou fazer uma breve introdução para tentar entender por que atualmente está tão difícil nós conseguirmos, juntos aos tribunais superiores, um resultado nesses recursos. Num primeiro momento, eu gostaria de colocar o crescimento da população brasileira. Eu peguei aqui o período de 1991 a 2015, porque é um período mais próximo da promulgação da Constituição de 1988. E, principalmente, da Constituição do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que foi criado pela Constituição de 88 e teve início, as suas funções tiveram início em 1989. E nessa época, mais ou menos, a população brasileira estava em torno aí de 147 milhões de habitantes. Hoje, em 2015, nós já estamos aí com quase 205 milhões de habitantes, ou seja, um crescimento aí de quase 58 milhões de pessoas, o que dá uma média de 2,4 milhões de pessoas por ano. Comparado aí aos países vizinhos, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Portugal e Espanha, se vê que nós crescemos quase mais do que uma Espanha inteira, mais do que uma Argentina inteira nesses 24 anos. E qual é o panorama que isso traz na judicialização dos conflitos, na subida de recursos, na procura dos tribunais superiores? Para vocês terem uma ideia, o STJ, criado em 1989, ele conta com o mesmo número de ministros desde a sua criação, ou seja, 33. Não houve, portanto, um aumento do tribunal que fosse compatível com o aumento da população brasileira e, por óbvio, o aumento da judicialização dos conflitos que o aumento da população traz, sem sombra de dúvidas. Um outro ponto importante, só em 2014, entraram no STJ cerca de 314.316 casos novos, contados aí, recursos especiais, habeas corpus, reclamações e todas as outras classes processuais que podem chegar ao STJ. Isso dá uma média de 9.525 casos novos por ministro por ano, ou 952 casos novos por ministro por mês. Ou seja, nesse volume de processos, há a necessidade de um ministro julgar por dia só para atender os casos novos, não se esquecendo que tem todos os casos já represados, antigos, que continuam lá tramitando, já que nem todos já foram julgados. Só para atender esses casos novos por ministro, seria necessário 47,6 decisões por dia para que fosse dado conta desse volume em um ano apenas. É interessante também colocar o total de julgados, e aí eu faço um parênteses, que eu acho que é talvez um dos maiores problemas que esse volume processual tem causado
aos que procuram os tribunais superiores, que é o aumento expressivo dos julgamentos de forma monocrática, o que, no meu entendimento, acaba por desvirtuar a própria natureza de um tribunal. Porque quando se recorre a um tribunal, o que se espera, efetivamente, é a decisão colegiada, uma decisão tomada por pelo menos 5 ministros, no caso das turmas do STJ, ou até com mais ministros, no caso da sessão ou de uma corte especial. Mas, se nós formos ver o total de julgados em 2014, foram 390.052 julgados. Desses julgados, apenas 81.647 foram tomados por decisões colegiadas, ou seja, apenas 21% das decisões em 2014 do Superior Tribunal de Justiça foram tomadas por decisões colegiadas com mais de um ministro. Ou seja, 80% dos casos decididos pelo STJ em 2014 foram decisões monocráticas, o que, no nosso entendimento, acaba desvirtuando o conceito de tribunal, já que o ministro decide sozinho. E não há dúvidas que um dos motivos para essas decisões monocráticas é o volume, a quantidade exacerbada de processos que cada ministro tem que julgar por dia, por ano, por hora. Qual que essa situação também ela é visualizada no STF. No Supremo Tribunal Federal, também em 2014, o STF proferiu 114.121 decisões, sendo que 17.070 colegiadas e 97.351 monocráticas. Ou seja, da mesma forma, há no STF um aumento expressivo das decisões monocráticas e poucas decisões que são tomadas de forma colegiada por mais de um ministro. No STF também há uma situação quase que insustentável. Ou seja, só para atender os processos que entraram em 2014, cada ministro teria 10.402 processos, por mês 1.042, por dia 52, por hora 6,5 decisões a serem tomadas, o que dá uma decisão a cada 10 minutos. Obviamente, inviabiliza um grande número de decisões colegiadas e mesmo causa aí problemas que nós vamos ver em seguida nas decisões que sejam até monocráticas. Quais são as consequências desse volume exacerbado de processo? Num primeiro momento, há a desconfiança do alcance dessa decisão. Ora, não é crível que podemos esperar decisões aprofundadas ou decisões realmente analisadas quando o ministro tem que decidir cerca de uma decisão a cada 10 minutos. Né? Há o problema da falabilidade humana, uma crise de legitimação, até uma certa desconfiança nas próprias decisões oriundas do tribunal. Às vezes, nós tendemos a não acreditar muito naquelas decisões, na certeza daquelas decisões, tendo em vista as inúmeras decisões que são tomadas diariamente. E, principalmente, aqui onde eu queria chegar com essa introdução, que há uma exacerbação da jurisprudência defensiva, no sentido de que, ante esse volume de processo e do mesmo tamanho dos tribunais, já que tanto o STJ como o STF são os mesmos desde 89 para cá, os tribunais têm que encontrar mecanismos, têm que encontrar soluções para, num primeiro momento, impedir a chegada desses recursos nos próprios tribunais e, num segundo momento, para tentar decidir de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil esses processos. E aí, então, é que surge essa jurisprudência defensiva e aí é que surge a dificuldade que os operadores do direito, notadamente os advogados, os defensores, têm de fazer com que esses recursos, no primeiro momento, cheguem aos tribunais e, no segundo momento, que sejam efetivamente apreciados, que sejam efetivamente decididos. Seguindo aqui, eu começo, então, a colocar alguns aspectos, alguns pontos, algumas dicas para facilitar ou para tentar suprimir ou até
ultrapassar essa jurisprudência defensiva. Não é algo muito simples, não é algo muito fácil, já que nós temos muitas súmulas, muitos entendimentos que visam impedir esses recursos de serem conhecidos. Começando pela interposição, eu destaco aqui a súmula 207 do STJ, e a minha ideia aqui é tentar trazer todas as súmulas que tentam, de alguma forma ou de outra, exigir requisitos para que esses recursos subam aos tribunais superiores e sejam analisados. Então, num primeiro momento, a súmula 207 do STJ fala a respeito dos embargos infringentes e diz que é inadmissível o recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. E aí, então, está um primeiro obstáculo, ou seja, se aquela decisão na qual você pretende interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário, ela não pode estar sujeita ainda à eventual propositura de embargos infringentes. Se houver essa possibilidade, é necessário, então, primeiro que se faça esses embargos infringentes, para depois, então, elaboração do recurso especial ou do recurso extraordinário ou dos dois recursos. Outra súmula a respeito da interposição dos recursos é a súmula número 418, também do STJ, que fala sobre os embargos de declaração, dizendo que é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. Essa súmula tem um aspecto muito interessante. Muitas vezes, quando os embargos de declaração são feitos pela própria parte que pretende recorrer, não há muito problema, porque, obviamente, ninguém vai propor um recurso especial ou um recurso extraordinário enquanto pende de julgamento o seu próprio embargo de declaração. Você vai esperar aqueles embargos de declaração serem julgados para, então, depois propor o recurso especial ou o recurso extraordinário. O problema ocorre quando é a parte contrária que propõe os embargos de declaração. Porque para você, para o operador que está ali aguardando, às vezes nem sabe ou às vezes não está esperando aqueles embargos de declaração e, diante da decisão, eu não vou fazer embargos, então eu já vou fazer o meu recurso especial, o meu recurso extraordinário. E nesse momento é que causa o problema, porque mesmo quando os embargos são interpostos pela parte contrária, é necessário que o defensor, que o advogado aguarde o resultado dos embargos propostos pela parte contrária, para que então faça o recurso especial ou o recurso extraordinário. Ou então, caso já tenha sido feito, também não há problema nenhum, se você, ao aguardar, sem saber da interposição do recurso, dos embargos de declaração pela parte contrária, já faz o seu recurso especial, o seu recurso extraordinário, porque não pretende embargar, e faz a interposição, não há problema nenhum. Só que é necessário que, após a edição do acórdão oriundo dos embargos de declaração da parte contrária, é preciso que haja uma ratificação daqueles recursos interpostos. Caso contrário, vai incidir a súmula 418. Ou seja, fez o recurso especial, fez o protocolo, mas a parte contrária embargou, quando saírem quando sair o acórdão dos embargos de declaração, você tem que ratificar uma petição simples, ratificando, dizendo que, mesmo após a edição do acórdão dos embargos declaratórios da parte contrária, você ainda tem o interesse de que aqueles recursos tenham a tramitação normal e que sejam enviados aos tribunais superiores. Um outro aspecto a respeito da interposição do recurso especial e do recurso extraordinário está na súmula 98 do STJ, que também fala sobre embargos de declaração, no sentido de que embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Talvez essa seja uma das poucas súmulas, vamos dizer assim, favoráveis àqueles operadores que pretendem interpor esses recursos, porque ela diz que, na medida em que você propõe embargos declaratórios com notória intenção de pré-questionar uma matéria que o tribunal de origem não enfrentou, não analisou, para que essa matéria seja pré-questionada e siga aos tribunais superiores, o tribunal de origem não pode dizer que esses embargos de declaração teriam caráter meramente protelatório, já que a parte faz com o interesse claro, com o interesse ali premente
de obter o pré-questionamento da matéria, sem o qual o recurso não será conhecido nas instâncias superiores. Com relação aos embargos declaratórios, também é importante colocarmos algumas decisões que ainda não estão sumuladas, mas que acabam por interferir tanto na oposição dos embargos quanto no pré-questionamento da matéria. E eu trago aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os embargos de declaração manifestamente ou intempestivos não interrompem o prazo para a interposição do recurso ordinário. Aqui, então, há mais uma situação que deve ser muito bem observada, com cuidado. Caso você, preparando o seu recurso, pensando na preparação do seu recurso especial, verifique que não há alguma coisa pré-questionada, alguma matéria ainda não foi, de fato, analisada pelo tribunal de origem, e pretende, com os embargos, fazer esse pré-questionamento, tem que tomar um certo cuidado para que o tribunal de origem não declare, apesar da súmula 98 que nós vimos anteriormente, que o tribunal de origem não declare os embargos manifestamente incabíveis ou intempestivos. Por quê? Caso o seu embargo esteja intempestivo, ou seja, manifestamente incabível, e aí, de uma certa forma ou de outra, não na questão da intempestividade, mas do não cabimento, de uma certa forma é uma decisão discricionária do tribunal de origem, não vai haver a interrupção do prazo de 15 dias, em dobro de 30 dias na Defensoria Pública, para a interposição tanto do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, é bom ficar também ciente, de olho nisso, para que não haja depois a perda do prazo para a interposição desses recursos. Também ainda com relação à tempestividade, e aqui uma coisa muito importante, um aspecto muito importante, nós temos tido muitos problemas com a comprovação da tempestividade dos recursos, principalmente no STJ. Por quê? Porque muitas vezes o defensor recebe aquele processo para tomar ciência do acórdão, numa apelação, por exemplo, e nos próprios autos aporta o seu ciente e já junta as razões do recurso especial, por exemplo, para seguir aos tribunais superiores, junta no próprio processo e devolve ao cartório. Acontece que, como não há dessa maneira, feito dessa maneira, um protocolo mecânico, não há um carimbo, não há um certificado eletrônico ali de protocolo, muitas vezes o STJ tem dito que ele não consegue analisar a tempestividade do recurso porque não há a existência justamente desse protocolo mecânico. Então, o que nós temos recomendado aos colegas defensores é que, mesmo nos casos em que receba o processo e aporte o seu ciente, que não faça a juntada diretamente do recurso nos próprios autos, mas que se utilize do protocolo mecânico, ou protocolo integrado, ou mesmo o protocolo do Tribunal de Justiça, para a interposição do recurso especial ou do recurso extraordinário. Porque isso acaba evitando que futuramente haja um questionamento a respeito da tempestividade ou não desse recurso. No caso da juntada nos próprios autos, que pelo menos se tenha uma certidão do cartório dizendo que foi naquela data, de fato, interposto, devolvido e recebido aquele recurso no cartório. Caso contrário, muito provavelmente a tempestividade desse recurso será questionada no STJ ou até mesmo no STF e vai ficar praticamente impossível de comprovarmos a tempestividade sem ou uma certidão do cartório, alegando a tempestividade do recurso, ou o carimbo, o protocolo mecânico na primeira folha do recurso especial ou do recurso extraordinário. Ainda sobre a interposição, alguns outros aspectos, um deles é a contagem do prazo, ou seja, os tribunais superiores firmaram o entendimento de que a contagem do prazo para os recursos, tanto o especial quanto o extraordinário, eles se fazem a partir da entrada dos autos na Defensoria Pública, ou seja, do recebimento dos autos na Defensoria Pública, e não do aporte do ciente do defensor. Isso, algum tempo atrás,
dava muito problema, porque os autos chegavam no setor, por exemplo, de secretaria da Defensoria Pública. Esse problema também existiu no Ministério Público. Aliás, foi a partir do problema surgido no Ministério Público que se fez essa jurisprudência, porque o processo chegava do tribunal no Ministério Público ou na Defensoria e ficava 1, 2 dias ali até ser distribuído, até ser levado à mesa do defensor, ou mesmo na mesa do defensor. O defensor levava 1 ou 2 dias para olhar aquele processo, e ele, no dia em que ele olhava aquele processo, ele punha a data daquele dia e ele esperava então que a partir dali, a partir do dia do aporte do ciente, é que fosse ter início o prazo dos 15 dias para a interposição do recurso especial ou do recurso extraordinário. Acontece que isso gerava muito problema, porque dizia o tribunal que poderia haver aí um mau uso do prazo, o processo ficava muito tempo na mesa do promotor, do defensor. Então, eles tomaram a decisão de que o prazo conta no momento em que o processo, a decisão ou a intimação chega na Defensoria Pública, seja pessoalmente, seja por via de aviso de recebimento pelos correios, seja na entrega dos autos. A partir do momento, então, que o processo chega na Defensoria Pública, mesmo que não chegue imediatamente à mão do defensor, a partir dali já começa a correr o prazo. Então, é preciso uma certa atenção nesse aspecto. Outra informação importante é a necessidade da comprovação, junto com a interposição, da existência de feriado local, municipal ou estadual, ou recesso no tribunal de origem. Isso acontece porque é jurisprudência dos tribunais superiores que todo e qualquer feriado local que não seja de âmbito nacional e que, por conta do feriado, o tribunal, por exemplo, ficou fechado, não houve expediente, é preciso que seja juntado. Junto com o recurso, junto com a inicial do recurso, a comprovação, seja via internet, seja do próprio site do Tribunal de Justiça, de que naquele dia houve um feriado local, municipal ou estadual, e o tribunal estava fechado e, portanto, foi feito o protocolo no dia seguinte, o que não acarreta, portanto, a perda do prazo. No recesso também isso é importante, porque muitos tribunais, apesar do recesso regulamentado pelo CNJ, já está de uma certa forma ou de outra quase que uniformizado em todos os tribunais de justiça dos estados, é importante ainda, por medida de cautela, que seja juntado também a portaria do tribunal que determina qual o dia exato do início do recesso, normalmente de final de ano, que começa ao final de dezembro e vai até o início de janeiro, para que não venha futuramente o Superior Tribunal de Justiça ou o próprio STF alegarem a intempestividade porque não foi respeitado ali o recesso. Então, é importante que seja juntado. No caso do recesso, a possibilidade de reversão de uma decisão por intempestividade é mais fácil, já que o recesso ele já está tendo uma maior uniformidade, mas é importantíssimo nas situações de feriados, principalmente estaduais e municipais, que seja feita essa comprovação de início, porque a jurisprudência também não aceita a comprovação futura, né? Já há vários indeferimentos, porque não foi feita essa comprovação juntamente com o protocolo do recurso. Por fim, salientando aqui que é sempre bom a prerrogativa institucional dos membros da Defensoria Pública da contagem em dobro do prazo para a interposição do recurso especial ou extraordinário, que, portanto, de 15 dias do prazo legal, passa a 30 dias no caso da Defensoria Pública. Agora eu gostaria de entrar num dos aspectos mais polêmicos que talvez nós temos com relação a esses recursos e que causa, na maioria das vezes, um grande número de denegações, de não seguimento, de não conhecimento dos recursos, que é a questão do pré-questionamento, né? Eu começo aqui com uma pequena definição do que seja o pré-questionamento, que seria a efetiva e explícita decisão do tribunal a qual a respeito da questão federal ou constitucional, no caso do recurso extraordinário, suscitada, e não a simples menção dos artigos, né? Ou seja, sempre esses recursos tratam, obviamente, de questões de direito e, na medida do possível, se aconselha
a elaboração da apelação em tópicos para cada questão e para também facilitar no pré-questionamento. Ou seja, cada questão que seja necessária de ser levada ao conhecimento do Tribunal Superior, cada questão de direito que seja necessária o conhecimento, é interessante que seja feita em tópicos apartados, em tópicos separados, para que fique explícito ali que cada um daqueles tópicos que estão sendo alegados, eventualmente uma violação de lei federal ou uma violação de norma constitucional, fique claro que foi feito o pré-questionamento e que está sendo feita ali uma explicação, uma explanação da divergência ou da violação da lei federal, para que facilite a compreensão do recurso e que depois não venha incidir uma outra súmula, que nós vamos falar mais tarde, que impede o conhecimento do recurso pela dificuldade de compreensão da matéria colocada, da situação descrita. Então, é outra dica que nós colocamos, que nós vemos que os recursos têm mais sucesso quando feitos em tópicos, e cada tópico esclarecendo ali o pré-questionamento, esclarecendo a violação. Outra situação importante, o pré-questionamento, ele normalmente tem que ser feito de forma explícita, ou seja, o tribunal de origem ele tem que explicitamente não só citar o artigo, mas decidir aquela questão que foi colocada pela parte. Agora, já há decisões que admitem o chamado pré-questionamento implícito, ou seja, aquele que ele não está expressamente demonstrado, não está expressamente de fácil visualização no recurso, mas que, de uma maneira ou outra, se depreende da situação, lendo aquele acórdão, percebe-se que o tribunal analisou sim a questão, mesmo que de forma implícita. Eu já adianto, antes de mais nada, que são raríssimas as decisões que admitem o pré-questionamento implícito. Mas fica aqui a jurisprudência, caso haja necessidade na elaboração de algum agravo para a alegação do pré-questionamento implícito, que já houve decisões do próprio STJ que admitiram esse pré-questionamento implícito. Raro, é verdade, mas há jurisprudência nesse sentido. O pré-questionamento ficto, na maioria das vezes, portanto, ele é basicamente excluído, denegado, né? Que seria o que o tribunal chama, o STJ chamou de pré-questionamento ficto, que seria aquele que ocorre com a mera oposição de embargos, sem que o tribunal tenha efetivamente emitido um juízo de valor sobre as teses debatidas. O que significa isso? Muitas vezes, nós temos uma decisão e que o acórdão não discutiu aquele tema que nós queremos. E aí, o defensor, o advogado, percebendo aquela situação, faz um embargo de declaração justamente para forçar o pré-questionamento, forçar a análise do tribunal a respeito daquele tema. Acontece que, feitos os embargos, sai o acórdão dos embargos e o tribunal novamente não analisou aquela questão que você gostaria que fosse analisada. Muitos colegas, muitos advogados entendem que aí já está alcançado o objetivo do pré-questionamento, e seria justamente esse pré-questionamento ficto, ou seja, eu fiz os embargos, pedi que o tribunal de origem analisasse aquela questão, que não tinha analisado no primeiro acordo, ele se negou a analisar novamente, então eu já tenho feito pelo menos o pré-questionamento ficto, e é isso do que se trata. Mas, infelizmente, o STJ não admite esse pré-questionamento ficto. Ele diz que mesmo com a oposição dos embargos, caso o tribunal não tenha analisado aquela questão que você colocou nos embargos, não vai ser admitido em razão do pré-questionamento ficto. E aí, nós temos um problema. Por quê? Ao mesmo tempo em que é exigido a interposição de embargos de declaração para que seja feito o pré-questionamento, ao mesmo tempo o tribunal não admite simplesmente
a mera oposição dos embargos. E aí segue uma situação que é necessária, que é a alegação da violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, que é justamente o descumprimento da declaração, ou seja, foi pedida uma declaração ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não a fez, então, por certo, houve a violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil. Isso é uma maneira de se evitar a negativa do recurso pelo não conhecimento do pré-questionamento ficto. Ou seja, feitos os embargos de declaração, não analisada, mesmo assim, a questão pelo Tribunal de Origem, não basta simplesmente levar o recurso especial ao STJ, porque o STJ não vai conhecer da matéria porque ela não foi pré-questionada. Qual que é a alternativa? Qual que é o caminho? É o recurso especial no sentido de alegar a violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, forçando que o STJ, conhecendo a violação ao 535, pois o Tribunal de Justiça, apesar dos embargos, não analisou aquela questão, mande de volta o processo ao Tribunal de Justiça para que, então, sim, reconhecida a violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, decida, analise aquela questão para que, então, ela possa ser novamente enviada ao STJ para o conhecimento através, aí, então, de um novo recurso especial, enfim, a matéria de fundo, a matéria de mérito e não apenas a matéria processual. A alegação da violação ao artigo 535 do CPC, portanto, se faz nesses casos. Nos casos em que a Corte de Origem não se pronunciou acerca dos pontos indicados, mesmo com a interposição dos embargos declaratórios. É isso que entende o STJ, ou seja, a necessidade, primeiro, então, no caso de não existência do pré-questionamento, de levar ao conhecimento do STJ a violação ao artigo 535 e depois então, se fazer um novo recurso especial em relação à matéria de fundo. Só que não é tão simples assim, já não é simples e não é mais simples ainda. Por quê? Porque também há decisões do STJ no sentido de que o Tribunal de Origem não precisa refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada no acórdão seja possível entender o porquê o tribunal acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. E isso gera realmente um problema. Por quê? Se o próprio STJ diz que o acórdão não precisa enfrentar, o acórdão do Tribunal de Origem não precisa enfrentar todos aqueles argumentos colocados pela parte, na medida que você tem um dos seus argumentos não analisado e faz um recurso especial ou uns embargos de declaração, o próprio tribunal vai dizer que ele não precisa analisar aquela questão que você colocou, porque analisando outras questões que também estavam presentes na causa, no processo, ele já decidiu suficientemente, já deu uma decisão que não precisa mais ser fundamentada de uma outra maneira, que não precisa mais ser esclarecida, que não precisa mais ser esmiuçada. E aí tem-se realmente um verdadeiro labirinto processual, já que nem mesmo com os embargos de declaração e nem mesmo com a violação, a alegação da violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, será possível obter-se um pré-questionamento, já que o Tribunal de Origem pode dizer, não, o que eu tinha que analisar, eu já analisei para boa compreensão e solução da causa, então eu não preciso fazer mais nada. E aí, esse entendimento também tem guarida no STJ, acabando por praticamente inviabilizar aí qualquer recurso que pretenda subir ou que pretenda ser conhecido pelo STJ. Então, é algo que nós temos que ficar também de olho e na hipótese de isso acontecer, tentar fazer com que efetivamente o Tribunal de Origem se manifeste, ou então colocar essa questão no próprio recurso ao STJ, dizendo que não há esse tipo de decisão, esse tipo de situação causa de qualquer maneira uma
efetiva negativa de jurisdição por parte dos tribunais superiores e do próprio tribunal de origem. O próprio STJ também, quando, no caso de recurso especial com fundamento no artigo 535, já assentou de que não há problema em se afastar a alegada violação ao artigo 535 e, ao mesmo tempo, não conhecer o mérito da demanda por ausência de pré-questionamento, desde que o acórdão esteja adequadamente fundamentado. Ou seja, dos dois lados, o STJ acaba se protegendo e, de uma certa forma ou de outra, dando também guarida ao tribunal de origem. Ou seja, naqueles casos em que há a oposição de embargo de declaração e, mesmo assim, o tribunal de origem não se manifesta e o defensor coloca, então, ali o recurso especial alegando a violação ao artigo 535 do CPC, o STJ já decidiu que, mesmo que o tribunal não tenha se manifestado, pode ser afastada a violação ao artigo 535 e também não ser admitido o recurso por ausência de pré-questionamento, já que o tribunal de origem, como nós vimos na jurisprudência anterior, decidiu a causa dentro dos fundamentos que achava necessários, sem necessidade de entrar em outros fundamentos que as partes pretendiam fossem discutidos. Ou seja, então também aí há uma proteção dessa jurisprudência defensiva, tanto do STJ quanto ao tribunal de origem. Nessas situações é preciso realmente insistir para que não haja, para que o tribunal se conscientize e que não haja uma efetiva negativa de prestação jurisdicional, já que você fica diante de uma situação basicamente sem saída. Com relação ainda ao pré-questionamento, eu gostaria de comentar aqui algumas súmulas que são utilizadas para não conhecer ou afastar os recursos com base na falta, normalmente, do pré-questionamento. Uma delas é a súmula 211 do STJ, que diz que é inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACOP. Isso é o que nós já vimos anteriormente, já foi explicado, e que tem a base na súmula 211. Ou seja, mesmo que o defensor se coloque ali os embargos de declaração e a questão, mesmo assim, não é suscitada, não é discutida, incidiria a súmula 211, o STJ não vai conhecer do recurso especial. Outra súmula interessante é a súmula 320 do STJ, que diz que a questão federal, somente ventilada no voto vencido, não atende ao requisito do pré-questionamento. Aqui é o caso de decisões majoritárias, né, em que o voto vencido foi normalmente a favor daquela tese que se pretende ver discutida nos tribunais superiores. Mas não adianta fundamentar o recurso com base no voto vencido, já que, para fins de pré-questionamento, como diz o próprio STJ, essa questão somente ventilada no voto vencido, ela não atinge o requisito do pré-questionamento. E eu faço aqui também uma observação, que essas súmulas elas também acabam sendo utilizadas pelo STF, não só também pelo STJ. Outra súmula interessante a respeito de pré-questionamento é a súmula número 282 do STJ, que diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Ou seja, na verdade, o que tem aqui é, da mesma maneira, uma situação de pré-questionamento não efetivado, não realizado. Quando não foi ventilada aquela questão que você pretende ver solucionada, não vai ter como realmente ser analisado o recurso. Por fim, a súmula 356 do STJ, que fala sobre que o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram postos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do pré-questionamento. Da mesma maneira, é mais uma súmula que fala da questão da omissão
da questão da matéria não ventilada, da matéria não discutida pelo tribunal e que aí viria a impedir o conhecimento do recurso. Então, essa parte é muito importante porque é preciso ficar atento para que efetivamente aquela questão que você queira levar aos tribunais superiores tenha sido analisada, tenha sido discutida no acordo no Tribunal de Justiça, porque senão aí nós temos várias súmulas, várias jurisprudências no sentido de não admitir o recurso sem esse necessário pré-questionamento. Agora aqui eu tenho algumas particularidades do recurso especial e do recurso extraordinário, e uma delas que eu acho muito importante e que nós vemos também muitos recursos que não são admitidos, principalmente daqueles que tratam de conflito jurisprudencial, normalmente aqueles interpostos com base na linha C do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal, que é a questão do cotejo analítico. Então nós temos uma decisão aqui muito recente, 2015 agora, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo o seguinte, que o que seria o cotejo analítico? O cotejo analítico seria a colocação da divergência, a cópia do acórdão em que se fundamenta a divergência, bem como a realização da demonstração da similitude fática entre os julgados e a incompatibilidade de entendimentos. Ou seja, é preciso aqui que seja muito esmiuçado essa divergência. Então é preciso que seja copiada a parte do acórdão em que se encontra a divergência, que seja esmiuçada, que seja analisada, juntamente com a parte daquele outro acórdão que se pretende demonstrar a incompatibilidade. Ou seja, não basta copiar e colar e dizer, olha, aqui assim, tem que ser explicitado, tem que ser explicado por que na primeira decisão foi decidido assim e o que ela diverge na segunda decisão. Ou seja, é preciso que seja feita uma explicação salientando as partes controvertidas e dizendo exatamente aonde se funda a controvérsia, aonde está a controvérsia. É preciso explicar para o tribunal, em um acórdão e junto com o outro acórdão, aonde os dois acórdãos são incompatíveis, aonde os dois acórdãos eles se chocam. Essa é basicamente a função do cotejo analítico. Pegando aqui uma decisão do próprio STJ também, onde ele dá uma definição de cotejamento analítico, que é exatamente essa demonstração obrigatória da similitude fática entre a hipótese e a conclusão divergente. Ou seja, sem essa demonstração, pode ser realmente denegado o recurso por ausência de cotejamento analítico. E nós temos, infelizmente, muitos recursos que acabam sendo afastados, não conhecidos, pela falta desse cotejamento analítico no modo em que pretende o Superior Tribunal de Justiça. Uma coisa muito interessante, um aspecto muito interessante também, é um detalhe, mas que tem ocasionado o não conhecimento de vários recursos, que principalmente na área criminal, aqui mais voltado para a área criminal, que é o uso de julgados de habeas corpus para a comprovação da divergência. Isso com base no artigo 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que diz que os julgados prolatados em habeas corpus não se prestam à configuração do dissídio jurisprudencial e devem ser obrigatoriamente oriundos de recurso especial. Ou seja, vários recursos utilizam emendas ou decisões de habeas corpus para fundamentar um recurso especial e acabam recursos sendo denegados porque o Superior Tribunal de Justiça entende que o decidido em habeas corpus são matérias relacionadas mais intrapartes, situações excepcionais, situações que não espelham necessariamente uma posição fundamentada, fixa da Corte Suprema, já que o habeas corpus pode ser utilizado em hipóteses excepcionais. Então, não tem admitido a comprovação de divergência com base em julgados de habeas corpus. Então, é preciso tomar certa cautela quando se for fazer recursos especiais criminais, para que sejam utilizados apenas acórdãos de apelações ou de outros recursos especiais, mas que se afaste de
acórdãos de habeas corpus. E, principalmente, também um outro ponto que é necessária, quando se for fazer a divergência jurisprudencial, a necessária da juntada ou da cópia da íntegra daquela decisão no recurso e não apenas das ementas. Muitos recursos já foram não admitidos porque o colega apenas cola a ementa daquele decisão que pretende confrontar com a outra ou confirmar a divergência jurisprudencial e só com a transcrição da ementa, muitas vezes o tribunal também não aceita o recurso. Então, é preciso que se coloque a decisão inteira e não apenas a ementa. Outra coisa importante, também um outro detalhe importante que tem causado a negativa de seguimento de muitos recursos especiais, principalmente aqueles que são fundados na divergência jurisprudencial. Muitas vezes, os colegas fazem o recurso especial fundado única e exclusivamente na linha C, porque pretendem apenas a comprovação da divergência jurisprudencial e não há ali um caso de alínea A, que seria a violação à lei federal ou à norma constitucional. Acontece que, mesmo nos casos em que o recurso especial se funde exclusivamente na linha C do inciso 3 do artigo 105, o STJ tem entendido que é preciso sim que seja indicada qual artigo que está sendo violado, mesmo quando a comprovação é apenas de divergência. Ou seja, é preciso então tomar um certo cuidado com isso, para que, mesmo que o seu recurso seja fundamentado apenas na linha C, é preciso que seja indicado também qual dispositivo federal teria recebido a interpretação divergente, qual dispositivo federal teria recebido interpretação divergente e que causou, então, a interposição do seu recurso com base na linha C. Ou seja, também é importante ficar atento a esse aspecto, porque já foi caso também de indeferimento. E são decisões recentes, essa decisão, por exemplo, é de 2013, que não foi conhecido porque, apesar de feito o cotejamento analítico, apesar de alegada divergência, não foi indicado qual que seria o artigo federal violado por conta daquela divergência jurisprudencial apontada. Um aspecto interessante aqui é que, mesmo ultrapassado, se o defensor consegue ultrapassar todos esses problemas do pré-questionamento, das emendas de habeas corpus, da indicação da lei violada, mesmo assim, ainda há uma súmula, que é a súmula 284 do STF, que diz a respeito da deficiência na fundamentação do recurso. Diz a súmula que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Ora, é uma súmula extremamente discricionária, extremamente aberta, ou seja, ela diz que quando não for possível, através da leitura do recurso, se entender a compreensão da controvérsia, porque há deficiência na fundamentação, o recurso não será admitido. Ou seja, mesmo que o defensor tenha conseguido ultrapassar todas aquelas outras obstáculos, né, para o conhecimento do recurso, o tribunal pode entender que houve ali uma deficiência na fundamentação, que não foi possível entender o que o recurso estava pretendendo, e aí, aplicando a súmula 284, de uma maneira ou de outra, denegar segmento, ou negar segmento, ou indeferir o recurso com base na súmula 284. Ou seja, essa súmula também é de uma maneira basicamente intransponível, porque é muito difícil depois, seja através de um agravo, se alegar que sim, era possível de ser compreendido, era possível, não estava deficiente, já que isso é muito discricionário, é muito subjetivo, né? Esse entendimento é muito subjetivo, então é basicamente quando nós nos deparamos com uma negativa de seguimento com base nessa súmula, fica praticamente impossível de se superar, de se conseguir ultrapassar esse entendimento. Temos aqui mais algumas particularidades, mais algumas súmulas de jurisprudência defensiva que acabam por impedir o conhecimento do recurso. Uma delas é a multiplicidade de fundamentos, na súmula 283 do STF, no que diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Ou seja, da mesma situação, é importante que, quando for feito um recurso extraordinário ou um recurso especial, se analise todos os fundamentos da decisão,
e não apenas aquele que é interessante ou que se pretende recorrer. Porque se, além daquele fundamento no qual você está impugnando, existirem outros que, da mesma maneira que por ele só mantém a decisão como está, o recurso também não será admitido. Outra súmula importante, a súmula 636 do STF, que diz sobre a contrariedade reflexa à Constituição Federal. No sentido de que não cabe o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Ou seja, é o caso, principalmente quando se alega violação a princípios, como aqui no caso do princípio da legalidade, ou o princípio da individualização da pena, ou o princípio da ampla defesa, ou o princípio do contraditório. Quando se alega a violação a esses princípios, normalmente o Supremo Tribunal Federal acaba dizendo que a violação que houve no processo foi meramente reflexo, ou seja, ela só reflexamente acabou por atingir o princípio constitucional, porque talvez não tenha sido observada alguma regra ali, por exemplo, de aplicação da pena ou de aplicação de regime, e que isso acabou, por exemplo, por ofender o princípio da individualização da pena. Mas aí o princípio da individualização da pena teria sido atingido só de maneira reflexa e não diretamente. Nesses casos, então, incide a súmula 636, é preciso ficar atento para que, quando se for fazer o recurso extraordinário, se procure colocar que a ofensa não foi meramente reflexa à Constituição, mas sim direta ao texto constitucional. Caso contrário, poderá incidir a súmula 636 do STF. E também a súmula 518 do STJ, uma súmula recente, uma súmula editada há pouco tempo, em que ela diz que para fins do recurso especial em si, de violação à lei federal, com base no artigo 105.3a, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação a enunciado de súmula. Ou seja, se há uma violação a um dispositivo de súmula, o STJ não admite esse recurso. A violação tem que ser efetivamente a lei federal e não a violação à súmula. Alguns recursos especiais são fundamentados em violação à súmula. Olha, essa decisão do Tribunal de Justiça, ela violou a súmula X do STJ. Então eu estou fazendo um recurso especial. Esse recurso não vai ser admitido porque o STJ não admite a violação à súmula, mas sim só a lei federal. Uma súmula recente, é preciso também ficar atento a esse aspecto. Seguindo ainda, vocês vejam que são inúmeras súmulas que tentam, de uma forma ou de outra, impedir o conhecimento ou a subida dos recursos. E aqui eu estou tentando fazer uma compilação de todas essas súmulas para que, no momento da feitura, da realização desse recurso, é importante termos em mente essas súmulas, dar uma passada por todas elas, para ver se em alguma delas nós não temos ali pecado ou podendo incidir de alguma maneira ou outra. Por exemplo, a súmula 126, que fala da dupla fundamentação, tanto federal quanto infraconstitucional quanto constitucional. Ou seja, é inadmissível o recurso quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente para manter a decisão, e a parte não manifesta o recurso extraordinário. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Na medida em que você tem uma decisão do Tribunal de Justiça baseada em argumentos infraconstitucionais e constitucionais, ambos suficientes para manter a decisão íntegra, é preciso então que se faça tanto o recurso especial para a questão infraconstitucional, quanto o recurso extraordinário para a questão constitucional. Caso contrário, nenhum nem outro será admitido. Ou seja, tem que ser feitos os dois ao mesmo tempo para que seja alcançado o objetivo e não seja oposta à súmula 126. Outra súmula importante a ser observada quando da interposição do recurso especial é a súmula 83 do STJ, que fala sobre a orientação pacificada do tribunal. Diz a súmula: não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Ou seja, é importante então que ao fazer um recurso especial, se procure analisar ou verificar a jurisprudência, a última jurisprudência do STJ, para que não seja alegada essa súmula, ou seja, para que aquela questão que nós estamos levando ao STJ não esteja já pacificada, não já esteja, de uma certa forma ou de outra, unificada pelas turmas ou pela sessão,
Caso contrário, caso já tenha ocorrido essa pacificação jurisprudencial, vai ser alegada a súmula 83 e o recurso também vai ser negado seguimento. Por fim aqui, nós temos talvez a súmula mais conhecida do STJ a respeito de recurso especial, que é a súmula 7, que fala sobre o reexame de provas, dizendo que a pretensão de simples reexame de prova não enseja o recurso especial. Essa talvez seja a súmula mais conhecida porque é a mais aplicada. Muitas vezes, na medida em que se faz um recurso especial, de uma forma ou de outra se pretende ali, ou se tem às vezes, de um jeito ou de outro, de analisar algum fato, alguma prova, alguma situação necessária para que o recurso seja conhecido. E o STJ, ele é bem firme nesse sentido, de que qualquer situação que envolver o reexame de matéria fático-probatória não vai ser admitido no recurso especial, que se presta só para discussão de direito. Então é importante, quando for fazer o recurso, deixar bem claro, deixar bem estabelecido que não se trata de discussão de matéria fática probatória, que a matéria, de fato, ela já está definida pelo acórdão e que nós apenas estamos, então, questionando a interpretação jurídica, a roupagem jurídica, a aplicação da lei que se deu sobre aquela situação fática, né? Não se pretende alterar a situação fática, não se pretende rever a prova, mas simplesmente discutir a interpretação jurídica, a aplicação da norma de direito que se deu em cima daquela situação de fato, daquela situação probatória, que ficou definida pelo acórdão e que não se pretende de maneira alguma discutir no STJ. É importante se firmar isso, é importante até às vezes um capítulo, se a matéria envolver de uma certa forma ou de outra algum aspecto que possa levar a uma questão fático-probatória ou a aplicação da súmula, é importante então que se faça um capítulo específico ou um parágrafo específico para se dizer que não está a se fazer reanálise ou reexame de prova, mas sim a adequação jurídica daqueles fatos e provas dada pelo tribunal de origem e que se pretende ver modificada pelo tribunal tanto o STJ e para o STF também vale da mesma forma essa dica. Com relação aqui, agora eu gostaria de rapidamente fazer algumas observações a respeito da repercussão geral no recurso extraordinário, porque é uma colocação nova que veio há pouco tempo, uma alteração constitucional, que exige para todo recurso especial, para todo recurso extraordinário, um capítulo exclusivo para tratar da repercussão geral. Ou seja, qual é o objetivo dessa ferramenta, da repercussão geral? É possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os recursos extraordinários que ele vai analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social, econômica, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ou seja, o Supremo tem um entendimento agora de que não basta que o recurso extraordinário se refira a uma questão individual, a uma questão entre partes. É preciso que aquela questão discutida no recurso extraordinário, ela ultrapasse a subjetividade das partes e alcance de uma maneira ampla toda a sociedade, através da demonstração da relevância daquele assunto, seja social, seja político, seja econômico, e que isso esteja muito bem analisado, muito bem discutido ali no recurso extraordinário. Então, é preciso que isso é uma obrigação, que seja feita um capítulo, talvez no início, principalmente no início do recurso, uma explicação exclusiva para a demonstração da repercussão geral. Por que que aquela situação que nós estamos levando ao Supremo Tribunal Federal, ela ultrapassa os limites subjetivos das partes em questão e alcance, sim, uma grande maioria, pelo menos uma grande parcela da sociedade. O uso dessa repercussão geral, o uso desse filtro, na verdade, é para ver exatamente essa diminuição dos processos. A diminuição dos processos, porque é o STF, então são os ministros que vão decidir quais os recursos que têm ou não repercussão geral, e a decisão proveniente dessa análise, uma vez reconhecida a repercussão geral, será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores em casos idênticos. Ou seja, uma vez reconhecida a repercussão geral pelo STF, e uma vez julgado aquele recurso,
a questão decidida a título de repercussão geral, ela vai ser replicada, ela vai ter que ser aplicada pelos demais tribunais no mesmo sentido do decidido pelo STF. Daí a importância não só da explicitação da repercussão geral no recurso, como também do julgamento de um recurso que tenha reconhecido essa repercussão geral. E como é que se faz essa repercussão geral? Rapidamente, para dizer o procedimento dessa repercussão geral. Essa repercussão geral ela é analisada pelo plenário do STF por meio de um sistema informatizado, com votação eletrônica. Não há necessidade da reunião física dos ministros. É o que eles chamam de plenário virtual, ou seja, os ministros, o relator, ele dá o voto dele a favor ou não da repercussão geral, e os outros ministros, então, através desse plenário virtual, eles votam virtualmente, não precisa de uma sessão, não precisa de uma reunião entre os ministros numa sessão física, e então os ministros, nesse plenário virtual, dão os votos a favor ou não da repercussão geral, antes mesmo de qualquer julgamento do mérito do recurso. É só para ver realmente se é reconhecido ou não a repercussão geral. E para recusar a análise de um recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, são necessários pelo menos 8 votos. Caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte, né? Então, após o relator lançar no sistema a sua manifestação, os demais ministros têm 20 dias para votar. E as abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à existência da repercussão geral. Ou seja, ou há 8 votos contrários, ou então vai acabar sendo reconhecida essa repercussão geral e então o recurso especial será julgado. Com relação a outro aspecto que causa muita dúvida, que causa muita polêmica com os recursos especiais ou recursos extraordinários, é a questão do efeito suspensivo, né? Ou seja, como conseguir um efeito suspensivo para um recurso especial ou um recurso extraordinário, já que, por lei, esses recursos têm somente o efeito devolutivo e não o efeito suspensivo. Como é que é a situação atual? A situação atual é a seguinte: antes do juízo de admissibilidade, ou seja, como o recurso especial e o recurso extraordinário são interpostos no Tribunal de Justiça, no Tribunal ACO, e é preciso ser feito um juízo de admissibilidade desse recurso antes do envio ao Tribunal Superior respectivo, então, antes de feito esse juízo de admissibilidade, ou seja, do momento da interposição do recurso até o momento de que seja feito o juízo de admissibilidade pelo presidente do Tribunal de Justiça, o entendimento é que o pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao próprio presidente do Tribunal de Justiça, já que ele ainda vai dar uma manifestação a respeito da admissibilidade ou não desse recurso. Então, é para esse presidente, é para o presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal ACO, em que é feito o pedido de efeito suspensivo. Todavia, após o juízo de admissibilidade, uma vez admitido o recurso, cabe ao STJ ou ao STF analisar o efeito suspensivo através de um procedimento de medida cautelar, caso o recurso ainda não tenha chegado ao tribunal, ainda não tenha um relator. A medida cautelar vai ser dirigida ao presidente do tribunal respectivo, nessa tramitação, ou seja, do momento em que é feito o juízo de admissibilidade favorável e o envio e o processamento desse recurso ao Tribunal Superior respectivo, o pedido de efeito suspensivo vai ser feito, então, para o presidente do respectivo tribunal, através de um procedimento de medida cautelar, apartado, separado do recurso especial, que ainda não chegou. Se já tiver chegado o recurso especial ou o recurso extraordinário e já tiver um relator determinado, aí o pedido de suspensão pode ser feito diretamente no bojo do recurso especial ou do recurso extraordinário ao próprio ministro relator, sem a necessidade de uma medida cautelar, já que já há o recurso especial em tramitação no tribunal. Nesse sentido, é a súmula 634 do STF, que diz que não compete ao Supremo Tribunal Federal, no caso, conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Ou seja, a partir, então, do entendimento dessa súmula que se faz o entendimento de que, enquanto não for feito o juízo de admissibilidade, cabe ao Tribunal ACO, ao Tribunal de Justiça, a decisão a respeito do juízo de admissibilidade.
Eu vou terminar essa primeira parte dos recursos especiais extraordinários aqui, devido já ao tempo que nós transcorremos para dar todas essas informações. E numa segunda parte agora, que vai começar logo em seguida, eu vou tratar a respeito dos agravos, do agravo em recurso especial, do agravo em recurso extraordinário e também do habeas corpus nos tribunais superiores. Então eu convido a vocês a acompanhar a segunda parte dessa palestra, dessa aula sobre os recursos nos tribunais superiores. Muito obrigado.